Dando continuidade à programação desta manhã, vamos cantar alguns hinos até que a plataforma entre. E foi nos avisado aqui que o obreiro Josué perdeu uma Bíblia. É uma Bíblia missionária. Se você encontrou, uma Bíblia que tem estudos atrás, uma Bíblia que tem o nome dele ali na capa, se você puder deixar aqui na frente, vai ajudar a gente. O nome do obreiro é Josué. E os irmãos também receberam é uma ficha de atualização cadastral. Se os irmãos puderem preencher, será muito importante para a secretaria da igreja, manter todos os dados atualizados. Então vocês podem deixar no local que foi anteriormente combinado, tá ok? Irmãos, vamos cantar o hino número 219, Sempre Alegre. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão. Sua sempre eterna graça dá-nos força na aflição. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Sempre guiará os justos com amor em sua luz. Juntos serviremos todos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Amém. Vamos cantar agora um hino que a igreja aqui não canta muito, mas particularmente é meu hino preferido. É o hino número 379, Ó Mestre, o mar se revolta. Ele é um hino muito bonito. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, nós temos um Salvador. Não se dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas do tendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar,
a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Para a entrada dos membros da plataforma, cantemos o hino 578. Sinto a presença do Senhor. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar.
585, ó adorai. Adorai ao Deus triuno, pois Ele é Deus onipotente. Adorai ao Rei divino, pois Ele reina eternamente. Maravilhoso Pai, amorável Senhor, te agradecemos pela oportunidade que nós estamos tendo nessa manhã de poder cultuar e engrandecer o teu sagrado nome. Usa-nos através do teu poder e do teu Santo Espírito. Que nessa manhã tudo quanto falarmos e tudo quanto ouvirmos seja de acordo com a tua maravilhosa vontade. Concede-nos a bênção e derrama sobre nós o poder do teu Santo Espírito. Que saiamos dessa igreja diferente da forma como entramos aqui. É o que te pedimos, em Jesus nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Bom dia, crianças. Isso aí, que bom, mais um sábado para nós louvarmos a Jesus. Quando eu era criança, assim como vocês, meus pais me ensinaram uma oração que a gente fazia antes de dormir. Prestem bem atenção na oraçãozinha que eu fazia. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drinnen wohnen, als Jesus allein. O que eu falei? Vocês entenderam? Por que vocês não entenderam? Isso é de outra língua. Eu falei um versinho em alemão que nós aprendemos, eu e a minha irmã, meu irmão, quando nós éramos crianças. Eu vou traduzir para vocês. Eu sou pequena, meu coração é puro, ninguém é para morar dentro dele, somente Jesus. Viu que lindo versinho? Então, por que eu estou falando desse versinho? Para contar para vocês sobre a nossa Bíblia, que era escrita em latim. Mas ainda bem que Deus dá inteligência para as pessoas, dá sabedoria, e Ele usou um homem chamado John Wycliffe para traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Ele morava na Inglaterra. Olhem só a maneira que ele traduziu a Bíblia. Ele conhecia o latim, ele lia a Bíblia no latim. Mas ele passou a língua todinha, copiando palavra por palavra. Que trabalho, crianças, já pensaram? Todas as palavrinhas da Bíblia, desde o começo até o final, foram escritas em inglês. Agora o povo da Inglaterra estava feliz, porque primeiro a Bíblia era lida só por aqueles que moravam dentro das igrejas, ou trabalhavam ali nas igrejas, os bispos e outras pessoas. Agora não. Com a Bíblia sendo traduzida do latim para o inglês, todas as outras pessoas tinham acesso à Bíblia e podiam também aprender sobre Jesus.
Qual era a preocupação de John Wycliffe? Fazer com que as pessoas conhecessem a Jesus. Agora eles podiam ler a Bíblia também. E a Bíblia foi traduzida em muitas outras línguas, muitos outros idiomas. E a nossa também nós podemos ler todo dia, porque também foi traduzida para nós. Que privilégio, que alegria. Imagine, pense um pouquinho quantos dias ele deve ter levado. Dias e mais dias para escrever a Bíblia. Cada palavrinha. Com caneta? Não, hoje é fácil de escrever. Pega uma caneta, escreve, acaba a tinta, a gente joga fora, né? E pega outra caneta. Ele não, tinha que molhar ali na tinta e escrever. Mas a preocupação dele, a vontade é que todos tivessem a Bíblia, tivessem acesso à Bíblia. Vamos orar a Deus? Querido Deus, muito obrigado pela Bíblia. Muito obrigado pelas pessoas que tu desse sabedoria para elas terem esse desprendimento, terem essa vontade de fazer com que outros te conhecessem também. Muito obrigado. Por Jesus, amém. Um bom sábado para vocês e Deus abençoe a todos. Teremos agora uma mensagem musical com a Ellen. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar as suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça. Esperar só mais um pouco até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser. Esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é chegar-se a Deus. Pela fé ali os teus pés irão tocar terra firme pro meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água.
Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Provai e vede. História de hoje. Primeiro Deus. Se não houver renúncia, jamais vai acontecer reavivamento e reforma. Jovenzinho, eu fui criado sem pai, só por mãe. Depois que cheguei à juventude, comecei a me divertir, dançava toda semana, quinta, sexta, sábado e domingo. No ano de 96, a minha mãe me convidou para participar de uma semana do Calvário. No final, fizeram uma oferta de estudo bíblico. Quando passou a primeira lição, a palavra de Deus, o instrutor, ele disse: ó, irmãos, agora no outro domingo a gente vai se encontrar aqui novamente. Era no domingo à tarde, às 4 horas. E eu pensei comigo, para que eu aceitei isso? Mas graças a Deus, eu não desisti. Foram 22 pessoas que começaram o estudo bíblico. Infelizmente, 20 desistiu, mas graças a Deus, eu e a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, continuamos, terminamos os estudos bíblicos. Quando eu me batizei, eu tinha uma panificadora muito grande. Essa panificadora faliu, fiquei praticamente sem nada. E aí eu tenho um irmão que na época ele tinha 4 panificadoras. Depois de 9 meses trabalhando com ele, ele me despediu. Foi muito terrível. Durante a noite eu não dormi e fui ter um momento de comunhão com Deus. E Deus abriu a Bíblia para mim no Salmo 27, o verso 10, que diz: se o teu pai e a tua mãe te desampararem, eu te acolherei. Foi aí então que eu pedi força para Deus. E Deus colocou na minha mente para mim ir trabalhar de mototáxi. O que é maravilhoso, que sempre Deus colocou no meu coração que eu tinha que ser fiel. Todo dia quando eu chegava em casa, eu tirava o que pertencia a Deus. O dízimo, 10%, e o pacto, 5%. Mas depois de 5 anos, quando eu pedi uma oportunidade para Deus, eu disse para Deus, eu sabia lidar com um ramo de panificação e eu queria que Ele me desse, se fosse para a honra e glória do seu santo nome. Deus então escancarou, eu não posso dizer que Deus abriu a janela do céu, eu digo que Ele escancarou a janela do céu e começou a derramar as bênçãos dEle sobre mim, me deu um maquinário de panificadora, me deu um ponto comercial. Eu sou um homem feliz porque eu sou abençoado por Deus e tenho uma esposa maravilhosa, uma família maravilhosa. E o meu maior prazer é fazer a vontade de Deus. E para a honra e glória de Deus, desde abril de 2009, que nós devolvemos o santo dízimo e devolvemos 10% de pacto. E para a honra e glória de Deus, todo culto que nós vamos, tanto eu como a minha esposa, a minha filhinha, o meu filhinho, todas as vezes que nós vamos para os cultos, nós levamos oferta. Nunca teve uma madrugada e nunca teve um dia para mim ficar o dia sem ler a palavra de Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma que é essa comunhão com Deus, é esse relacionamento com Deus, é essa intimidade com Deus que tem feito a diferença na minha vida. E sou de uma maneira extraordinária abençoado, mas abençoado por Deus. Enquanto eu viver, eu quero ser fiel a Deus, mas fiel a Deus em tudo. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por estarmos na Tua Santa Casa e poder agora, Senhor, participar desse momento de adoração.
queremos entregar nossos dízimos, nossas ofertas. Pedimos a Deus que o Senhor derrame uma bênção especial sobre os dizimistas, ofertantes, e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome, para que possa ser apressado a Tua volta, para podermos estar contigo para sempre, Pai. Nos abençoe, ó Deus, é o que te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus desde o nosso primeiro culto hoje, né, com a escola sabatina também, com os dízimos e ofertas agora, com o solo da Ellen, né. Agora nós vamos convidar toda a congregação a cantar o hino de número 61 do nosso hinário, Ao Ver a Cruz. Ao som do piano, coloquemos-nos em pé. Meu rude coração fica em silêncio ante tanto horror. Penso nos pregos sobre suas mãos e como sós morreu por quem me amou. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor,
A minha culpa ali Jesus pagou. Aos olhos em minhas sandas tão cruéis, e humildemente eu penso em seu amor. Então minha alma em muda contrição, eterna graça rende ao Salvador. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Ao meditar nas dores que sofreu, eu sinto mais amor por meu Jesus. Se foi ali que seu perdão me deu, feliz eu sou e grato vem na cruz. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Vamos agora com reverência nos pôr de joelho para orarmos a Deus e pedir que Ele continue na nossa presença. Bondoso Deus que estás nos céus, grato lhe somos, Senhor, porque estamos aqui nesta casa de adoração e louvor e podemos ainda estarmos nesse santo templo, Senhor. Querido Deus, nesse dia de sábado que o Senhor separou para nós, obrigada, Senhor, porque temos esse maravilhoso dia para termos comunhão contigo e entre nós, irmãos. Senhor Deus, também agradecemos pela semana que nós passamos, pelos cuidados que o Senhor cuidou de nós durante todos os dias, pela sua proteção, Senhor Deus. Tantas coisas que aconteceram, mas sabemos que o Senhor sempre esteve conosco ao nosso lado, bondoso Deus. Obrigada, Senhor, pelas lindas promessas que temos na Bíblia, Senhor, que o Senhor voltará e nos levará um dia. Com o Senhor estaremos para sempre, Senhor. Enquanto aguardamos a Tua vinda, Senhor, pedimos que o Senhor esteja conosco todos os dias, nos oriente, Senhor, o caminho que devemos tomar sempre, Senhor Deus. Que o Senhor ajude-nos também, nos dê sabedoria para estarmos com as nossas famílias, Senhor, para orientarmos, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Pedimos agora que o Senhor esteja na nossa companhia e também com o pastor Quarupi, que irá colocar a palavra, Senhor, que possamos tirar proveito dela e pôr em prática em nossas vidas. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado, minha querida igreja. Como passaram a semana? Bem? Essa semana eu recebi um telefonema, eu acho que terça ou quarta-feira, de um amigo pastor do norte. Ele perguntou: como é que você está aí em Joinville? Digo: eu estou bem. Esse qual é o teu maior contentamento com a igreja? Eu digo: eu estou no meio de um povo bonito. Isso ajuda a minha autoestima. Que Deus possa abençoá-los. Essa semana, minha esposa foi acometida de furto
fomos na quinta-feira, ela foi fazer um tratamento de fisioterapia no joelho, e fomos numa clínica ali no América, e ali tem um local onde trocam de roupa e a pessoa se tranca lá dentro. E é nesse mesmo local que tem os maleiros para colocar as bolsas, alguma coisa. Ela deixou a bolsa dela lá, e depois de 1h30 de tratamento, ela voltou, pegou a bolsa, nós saímos. Quando ela abriu a bolsa dentro do carro, não estava a carteira dela. Todos os documentos, tanto a identidade dela, do Eric, como nosso cartão de saúde, como também cartões de banco, 3 contas bancárias, cartão de crédito, até o meu cartão de crédito foi junto também. Se a gente cancela, não tem problema, pelo menos documentos. Então, de quinta para cá, nós estávamos correndo para fazer uma BO e também tentando reaver, já rapidamente começar a fazer os documentos para ela poder dirigir, para poder fazer alguma coisa, que tudo foi embora. E são esses os problemas que acontecem na nossa vida. Como aconteceu algum tal qual parecido com esse, no seu viver. Mas depois de tudo que aconteceu, eu disse: amor, vamos ver uma coisa boa nisso tudo? Esse qual é, amor? Eu digo: você não foi pega de surpresa, não colocaram um revólver na tua cabeça, você não foi oprimida a entregar a carteira, pegaram de lá. E você está isenta de qualquer problema. E a maior felicidade é que o ladrão não é você. Né, irmão? Graças a Deus, o ladrão não somos nós. Mas vamos orar por ele para que um dia ele encontre a verdade e se converta e não roube mais de ninguém, né? Isso que temos que pensar. Nessa manhã, deixo apresentar para vocês algumas coisas que separei. E eu queria que me colocassem aí na tela. E deixa eu ver se eu consigo ligar isso aqui. Ok. Eu acho que você já viu esse símbolo. É conhecido de vocês, pelo sorriso de alguns é conhecido. Toda empresa que quer ser conhecida no mercado, ela investe muito no seu logo, na sua marca. Toda propaganda é feita em cima de uma marca especial. E isso chama-se marketing. É onde o produtor ou aquele que produz a mercadoria quer ganhar o consumidor. Todo país, quando fala em Olimpíada, ele quer que essas aurelas ali, aquelas circunferências entrelaçadas entre si, ele gasta milhões de dólares para que seu país tenha uma boa representatividade e tragam bastante medalhas. E por esse fato, esse logo é conhecido no mundo inteiro e ele faz parte de uma competição mundial que são as Olimpíadas. Com isso eu quero começar a dizer que todo mundo que se preza e quer entrar numa comércio ou num sentido de competição comercial, ele tem que deixar na mente do cliente a sua marca. E às vezes pela marca você sabe já quanto custa, se vale ou não vale, e se é bom o produto ou não é bom o produto. A marca às vezes é o alvo do negócio. Alguns acham que é só vaidade. Mas outros sabem de que o que é bom custa caro. E alguns se prevalecem disso e cobram caro pelo produto que fazem. Mas esse produto começa a ganhar mercado. E quando começa a ganhar mercado mundial, aí sim, ele se estabelece no mercado e é cobrado dessa forma. Assim são as grandes empresas. Como vocês veem, elas tiveram um tempo para ser reconhecidas no mercado e para que a sua marca ficasse conhecida no mundo inteiro. E essas marcas falam especificamente do produto e que o produto representa. Meu apontador aqui está dando problemas, está desligando, deixa eu ver se não é a bateria. Rapidamente. Vamos lá, ver se funciona. Aí está. Quando se vê uma marca assim, normalmente você já imagina, é porque o produto é bom. E
E o comerciante faz tudo para que o seu produto tenha mercado de tal forma que ele seja aceito em todos os lugares onde ele aparece. Desculpem. Steve Jobs, quando decidiu tirar um pedaço dessa maçã, decidiu com objetivo próprio. E o seu objetivo próprio era fazer com que não só o consumidor tivesse prazer em usar o seu produto e que sentisse que o produto fosse o melhor do mercado. Livro que tinha quase 500 páginas. Mas uma das coisas mais importantes que ele achou é que o indivíduo tinha que ter prazer até em abrir a embalagem. E não existe hoje, no mercado mundial, uma empresa que tenha melhor embalagem como da Apple. E vocês sabem disso. Ela não vende só e não é cara só pelo seu conteúdo, mas também pela sua dimensão externa, por tudo que ela apresenta. Esse é um símbolo que foi ao tempo se aperfeiçoando. Desde 1900, algumas características foram mudando, até que a Shell fosse conhecida no mundo inteiro sem o nome, só apenas o símbolo. E esse símbolo é a ideia de um leque em que ele pudesse alcançar todos os lugares como um raio de sol, todos os lugares onde ele pudesse estar. Esse é o mercado do consumismo. É isso que todo mundo faz. Escolhe uma marca, promove sua marca e vende não agora só pelo produto, mas a sua marca às vezes vende mais do que o produto. Na questão de fast food, esse aí talvez seja a rede que mais ganha dinheiro com essas comidas rápidas. E no mundo inteiro, onde você vai, você encontra esse M estilizado dessa forma. Hoje, quando você passa em qualquer lugar desse país, especialmente nas capitais de algumas cidades do interior, que você vê um M, você sabe, ali tem alguma coisa para comer. Não sei se vocês acham bom o produto ou ruim o produto. Interessante que a qualidade é a mesma no mundo inteiro. Quem não sonha, não é verdade? E quem consegue um Mercedes-Benz já mostra o que é, o que tem e por que tem. Nesse fator, quero dizer que essa marca determina agora não só o fabricante, como determina também o consumidor. O consumidor passa a ser qualificado e basta ser reconhecido por aquilo que ele usa, por aquilo que ele passa a consumir. E é por isso que no mercado mundial hoje você não é o que você é o que você tem. Os valores que dão a você é aquilo que você conseguiu ter. E quando você tem, então praticamente acham que você é o cara, não é verdade? Mas a minha pergunta nessa manhã é: qual é a sua marca? Se fosse falar de estilista, qual é seu estilo? Se fosse falar do mercado financeiro, que banco você trabalha com ele? Ou onde você coloca o seu dinheiro? Mas na sua vida particular, tem você uma marca especial? Será que você pode ser identificado por essa marca? Aí está algo que não é logo, mas é um símbolo. Um símbolo específico, que também é conhecido mundialmente. E todos aqueles que o vê têm uma noção do que estão vendo. Não é um produto para consumismo, apesar de fazerem dele um comércio, mas é um produto para análise. O Espírito de Profecia diz: quando olhamos para a cruz, nos aproximamos
aquele que um dia entregou sua vida nessa cruz. Agora, como no comércio, todo aquele que faz um logo, todo aquele que mostra uma marca, mostra com um objetivo específico. Qual é o seu objetivo? Dizer que você segue a cruz, que você é cristão. Faz você propaganda desse logo? Faz você propaganda dessa marca? O que pensa você quando vê a cruz? Deixa eu mostrar para vocês que alguns veem de forma diferente que você vê. Tem pessoas que veem a cruz simplesmente como uma estampa de camisa. Fica bonito. E vem assim. Outros passam a ver a cruz como apenas um nome específico. E adotam esse nome. Como Oswaldo Cruz, José de Mendonça Cruz, como alguns ilustres homens que decidiram usar esse nome. Alguns usam cruz no nome de um produto que para alguns é prazer, para outros é o quê? Tristeza e agonia. E a ideia de ter 3 folhas triangular vem do termo cruz mesmo. Portanto, atrás de cada logo, atrás de cada marca, tem um objetivo. Só que aqui é baseado no objetivo primordial, que é a cruz. Talvez seja mencionado a ideia de que quem fuma morre. Por outro lado, tem gente que tem a cruz simplesmente para pendurar no pescoço e acredita que isso é muito importante, como se fosse um amuleto de proteção. Outros usam a cruz como uma tatuagem e se definem assim, simplesmente uma tatuagem. Mas alguns usam até a cruz de forma mística e até de forma demoníaca, como esse. Tatua no corpo uma cruz com um símbolo diabólico, com um símbolo de morte. O que você pensa da cruz? Sabe, há muito tempo atrás, a cruz era um símbolo de morte. Os gregos começaram a trabalhar levando pessoas à crucifixão. No tempo de Jesus, Roma foi o império que mais matou gente crucificada. Era tido como uma pior morte naquele tempo. Até hoje a cruz tem um misticismo por trás dela, simbolizando morte. Tanto é que no Brasil, você quer encontrá-la de uma forma variada, vá ao cemitério. Porque para nós, que tivemos posso dizer, que a religião e o Estado se mistura, especialmente a religião romana, tem a base do que Roma pregava, de que a cruz era um merecimento para quem não prestava e devia morrer. Portanto, hoje o cemitério é plantado por toda pessoa que morre e uma cruz, e toda a família coloca uma cruz, simbolizando que ali está um morto. Há países que não usam cruzes, especialmente também nos Estados Unidos, muitos estados americanos não usam cruz no cemitério. Estive em Renton e também ali em Massachusetts, onde encontrei um cemitério em que não havia nenhuma cruz, mas ali havia uma bandeira, uma pequena bandeira americana em cada túmulo. E a ideia americana é tão patriota de que eles querem no túmulo provar que ali está um americano, enterrado num solo americano. Mas para você, o que significa uma cruz? Enquanto tivermos à mente o misticismo de que a cruz é símbolo de morte, nós não vemos nela nenhum valor, porque ninguém quer morrer. E seria bom que Jesus voltasse, nós não tivéssemos ter que colocar o nosso parente uma cruz no nosso túmulo. Mas precisamos tirar essa visão de que cruz não é morte. Cruz para nós é símbolo de quê? De vida, e vida eterna. Quando Jesus vem a esse mundo e morre por nós, abrindo os braços numa cruz,
Ele estava dizendo que não era um fim de uma vida, mas o início de uma nova vida para todo aquele que um dia aceita Jesus como seu salvador pessoal e tem vida transformada por esse poder. Amém? Portanto, a cruz passa a ter um sentido diferente na nossa vida. Quando aceitamos a Jesus como nosso salvador pessoal, passa a ter um sentido mais sagrado, mais pleno e de esperança por mais que venhamos a morrer, a vida para a gente ou a morte para a gente não é o fim, é a esperança de uma ressurreição e de uma nova vida em Cristo Jesus. E até mesmo a vida eterna. Abram comigo vossas Bíblias. No capítulo 12 de Hebreus, Hebreus capítulo 12, quero ler para vocês, versículo 2. Aqui talvez aborda o objetivo pelo qual a cruz passa a ter um novo simbolismo na minha vida e na sua vida. 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou o que, queridos? A cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, melhor dizendo, e está sentado à direita do trono de Deus. O texto está mencionando que Jesus, na verdade, mesmo sabendo, deixou o céu, a hoste angélica celestial, deixou as estruturas celestiais para viver nesse mundo, para deixarmos algo marcado na nossa vida, que é a cruz. E ao morrer na cruz, termina ali o seu ministério, mas começa um novo princípio, uma esperança para toda a humanidade, que através de Jesus pudesse aceitá-lo como seu salvador pessoal. Filipenses, Paulo fala em Filipenses, algo também extraordinário. E ele menciona que assim como a cruz recebeu muitos adeptos nesse mundo, como muitos se empolgaram com o sacrifício de Jesus e tornaram-se cristãos, e esse mundo foi mesclado pelo um princípio cristão em todas as partes, também muitos tornaram-se inimigos dessa cruz. E perseguiam aqueles que faziam da cruz o seu instrumento de fé. Paulo, falando aos Filipenses, em sua carta no capítulo 3, e versículo 18, ele aborda o seguinte: pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Se Paulo menciona, é porque no tempo dele já havia pessoas que tinham a cruz, como vimos na costa daquele rapaz, de forma mística, com símbolo de morte, algo diabólico. E então esses têm até como prazer e satisfação destruir aqueles que se tornam cristãos. E vocês sabem que há uma briga interna no Oriente Médio com respeito ao islamismo e o cristianismo. E muitos cristãos são mortos. Inimigos da cruz. Efésios capítulo 2, Paulo agora encontra uma outra situação. Vamos primeiro a Gálatas 6, por favor. Gálatas capítulo 6. Em Gálatas capítulo 6, no versículo 14, Paulo encontra ali uma situação de que ele começa a mostrar que a glória dele, por tudo que ele fazia, não deveria ser dessa terra, sim, a glória deveria ser celestial. E ele então no versículo 14 diz: mas longe estaria de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo diz aqui, a grande diferença na minha vida foi a cruz, foi a morte de Jesus na cruz, porque fez a diferença entre eu estar no mundo e estar fora do mundo.
Em estar fazendo as coisas do mundo e não fazer as coisas do mundo. Aqui para mim a cruz tem uma diferença especial. Paulo diz, então a minha glória não é própria, a minha glória é simplesmente a glória na cruz de Cristo. O meu prazer é ver a cruz de Cristo e seguir a cruz de Cristo. Agora sim, nós encontramos em Efésios aqui, no capítulo 2, versículo 16, o que eu queria mencionar. Quando Paulo chega, encontrou ali judeus que eram inimigos de gentios. E os judeus, mesmo tornando-se cristãos, descobriram de que para eles gentios eram como se fosse uma raça perdida. Homens e mulheres que não tinham direito à salvação. E Paulo, quando encontra, e diz, olha, vocês precisam entender que o evangelho é reconciliador. E Paulo não tinha no que apelar, senão apelar em nome da cruz. Olha o que diz aqui, no capítulo 2 de Efésios, no versículo 16. Efésios, capítulo 2, versículo 16. E reconcilie-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio de quê? Da cruz, diz ele. É a cruz que vai levar o elo de união de vocês, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, muitas vezes, pessoas querem ir para o céu. E às vezes não querem que seu inimigo, porque seu inimigo não quer que vá para o céu. Mas quando eles aceitam Jesus como seu salvador pessoal, e veem na cruz um símbolo de esperança, deveria nascer no seu coração um tremendo desejo de que, por mais que fosse inimigo, ele também queria que o inimigo tivesse onde? Com ele? No céu. A cruz passa a ser um instrumento de reconciliação. E Paulo aborda isso aqui em Efésios. O último texto que quero ler para vocês é Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, no versículo 8. E aqui mostra uma atitude de Jesus. O que para ele simbolizava a cruz. Capítulo 2, versículo 18. Diz: É 2:8, não é 18. A si mesmo se humilhou. Olha, humilhação. Tornando-se obediente até o quê? A morte. Morte do quê, queridos? Portanto, o caminho da cruz é caminho de anulação própria, de humilhação, que Jesus passou numa entrega completa da sua vida por cada um de nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter esperança e esperança de vida eterna. Mas eu volto hoje a perguntar: o que para você significa cruz? Deixa eu dar 3 trechos do Espírito de Profecia para vocês verem. Leiam comigo. Levados em íntima comunhão com Cristo, assentaram-se com Ele nos lugares celestiais, com que abraçasse linguagem e vestiam suas ideias quando testificavam dele. Seus corações estavam sobrecarregados com benevolência tão ampla, tão profunda, de tão vasto alcance, que foram impelidos a ir aos confins da terra, testificando do poder de Cristo. Foram cheios de um intenso desejo de levar avante a obra que ele tinha iniciado. Sentiram a enormidade do seu débito para com o céu e a responsabilidade da sua obra. Fortalecidos pela concessão do Espírito Santo, saíram com zelo a fazer o quê? Para estender os triunfos da cruz. Saíram empolgados em divulgar uma marca que havia tido para eles, para alguns símbolos de morte. E eles passaram a propagar essa marca. A Bíblia diz que chamava-se o triunfo da cruz. Começaram a falar o sentido da morte de Cristo. E diz que na primeira pregação que Paulo pregou em Jerusalém, 5.000 pessoas decidiram se entregar a Jesus, quando compreenderam a razão pelo qual a cruz deixou de ser morte para ser vida e vida eterna. Agora, interessante, que diz mais: foi a cruz, esse instrumento de vergonha e tortura,
que trouxe esperança e salvação ao mundo. Os discípulos não passavam de homens humildes, sem dinheiro e com nenhuma outra arma que não a palavra de Deus. Entretanto, na força de Cristo, eles saíram para contar as maravilhosas histórias da manjedoura e da cruz e para triunfar sobre toda a oposição. Sem honra ou reconhecimento terrestre, foram heróis da fé. De seus lábios saíram palavras de divina eloquência que abalaram o mundo. Estavam tão empolgados quando compreenderam a importância da cruz, que para eles não importava e não tinha interesse de botar a cruz no pescoço, não interesse de andar com uma camiseta com cruz. Hoje em dia a cruz está tão banalizada que você encontra cruz em para-choque de carro, você encontra cruz em para-brisa de carro. Hoje você encontra cruz em qualquer lugar, em qualquer coisa. Mas a cruz está longe do coração das pessoas. O sentido próprio dela tem se perdido. E a igreja, na verdade, precisava continuar com essa eloquência abalando o mundo. Diz, e ainda hoje, Deus está usando sua igreja para tornar conhecido o seu propósito na terra. Hoje, os arautos da cruz, olha como Deus chama a igreja. Arautos do quê? Da cruz. Vão de cidade em cidade e de terra em terra, preparando o caminho para o segundo advento de Cristo. Página 54 de Atos dos Apóstolos. Somos chamados arautos da cruz, aqueles que deveríamos defender a nossa marca, o nosso logotipo, o nosso desprendimento. Mas infelizmente, muitas vezes, alguém olha para a gente e diz assim, mas isso é cristão? Está se dizendo crente? Agindo dessa forma. O que tem sido na minha vida acumulado, como tenho vivido, ao ponto de fazer com que a cruz perca o seu valor? Quando Jesus estava nesse mundo, Jesus usou para que as pessoas compreendessem várias parábolas. Eu tenho uma parábola para apresentar a vocês. Eu espero que na narrativa dessa parábola você compreenda a grande importância da cruz de Cristo e o quanto, como ela precisa ser importante para mim quanto para você. Na década de 50, o Brasil, ou melhor dizendo, entrou no Brasil uma marca específica, com um veículo específico. A Volkswagen traz da Alemanha o Fusca, o Fusquinha. E na década de 50 até a década de 80, ainda não houve uma marca que pudesse superar o número de vendas do Fusca como foi vendido no Brasil. Lá pela década de 80, lá pelo ano de 86 mais ou menos, terminou a sua fabricação. Ainda hoje tornou-se uma relíquia. Mas nessa manhã quero falar do Fusquinha da minha vida. Não de um carro que eu tive. Mas imagine como se a vida fosse um Fusca. Eu decidi usar o Fusca por ser um carro conhecido de todos. E você decidisse agora fazer uma viagem com o Fusquinha na sua vida, de onde você está ao céu. Ele dissesse, olha, aqui está o mapa. Ele desse o mapa para que você chegasse lá. E dissesse assim, apenas coloque combustível e siga a sua viagem. Eu fiz isso. E pus o Fusquinha da minha vida na estrada. E os anos foram se passando. E comecei a chegar à conclusão de que era uma viagem longa. Talvez eu gastasse com o Fusca da minha vida a minha vida toda nesse caminho para poder chegar lá. Descobri que essa viagem, quando a gente entra, ela pode até ter volta. Mas ou você para pelo meio, ou chega ao destino. Alguns que saíram junto comigo decidiram parar. E sozinho na estrada da vida, com o Fusquinha da minha vida no caminho, descobri que algumas placas me diziam que tinha um caminho mais perto. Esse caminho era chamado de atalho. Busque um atalho. E a influência foi tão grande sobre mim que eu decidi seguir um atalho. E percorri muito tempo nesse atalho. E achava que esse atalho ia me economizar muito tempo da viagem. Até que cheguei a um ponto em que havia um grande abismo. E não existia mais estrada para frente. Ah, vocês não sabem como sofri.
em descobrir que havia entrado num caminho errado. E que os atalhos que me apresentam no caminho da vida nunca são seguros. A dor era saber que agora eu tinha que voltar toda a caminhada que fiz. E todo o percurso de volta, eu pensava no que havia perdido. E como eu estaria bem mais perto de onde eu iria, se não tivesse entrado naquele atalho. Porque para mim o tempo era fundamental. Era a minha vida que estava em jogo, eu queria chegar lá. E tudo que acontecesse nessa viagem era para preservar a minha existência e me fazer chegar ao grande objetivo, que era Canaã. Mas agora eu estava voltando de um caminho que não me levou a lugar nenhum. E tinha que colocar de novo o fusquinha da minha vida na estrada original, na estrada verdadeira. E muitos nessa vida, como fugindo da minha vida, buscam atalhos. Porque acham que chegar no céu pode chegar de qualquer jeito. Mas existe só um caminho, diferente do que muitos pregam, que há vários caminhos que levam a Deus. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E foi nesse momento que eu, quando consegui colocar o fusquinha da minha vida na estrada de novo, viajei mais um bom tempo, mas lamentava e sabe, eu ficava lamentando. Por que perdi tempo? Eu devia estar bem mais na frente. Por que fui entrar no atalho e tomei uma decisão? Atalhos nunca mais na minha vida. Precisava saber o destino. Algumas vezes eu consultava o mapa e o mapa me dizia que eu deveria perseverar. Deveria continuar a viagem. Nada me faria desistir. Mas eu precisava abastecer. E parava. E um dia, quando eu estava abastecendo, alguém chegou do meu lado e disse: você está indo para onde? Eu olhei para ele. Uma visão suave. Um porte atlético. Mais um rosto sereno. Me pergunta para onde eu vou. Será que é um carona? E eu disse: olha, eu estou indo em busca da Canaã Celestial. Coloquei o fusquinha da minha vida na estrada e a única coisa que eu quero é chegar lá. Ele olhou para mim: eu vim de lá e sei o caminho. Você não quer que eu dirija o fusquinha da sua vida? Disse: como? Quem é você para querer dirigir o fusquinha da minha vida? Esse: eu sou Jesus. Jesus, aquele que veio aqui para ensinar para a gente o caminho, como chegar lá no céu. Ah, eu quero, é a coisa que eu mais queria na vida, que alguém pudesse me fazer carona e dirigir o fusquinha da minha vida. E naquele momento, mais do que nunca, decidi: vou entregar a minha vida agora, o fusquinha da minha vida na mão dele. E ele vai dirigir para mim. E para mim vai ser tremendamente cômodo, porque ele sabe o caminho. Ele é Jesus. E foi nesse momento que agora me senti empolgado nessa viagem. Toda a tristeza que eu havia passado acabou. E como um primeiro amor na minha vida, eu comecei a seguir aquela viagem, na esperança de que muito em breve eu estaria lá. Mas eu não sabia o que me aprontava a caminhada adiante. E ele conversava comigo, me dizendo quantas vezes ele havia oferecido dirigir a vida, o fusquinha da vida de algumas pessoas. Mas elas não quiseram aceitar. Elas queriam decidir sozinhas e por si próprias chegar a esse caminho. E ele disse: se muitos que querem chegar sozinhos, praticamente não chegam lá. E então eu disse: que prazer eu tenho agora, porque eu sei que você é de lá, e você vai chegar lá, você conhece o caminho, foi de lá que você veio. O conforto foi especial, mas não muito tempo depois da conversa, descobri uma coisa que me trouxe uma tremenda preocupação. Contrário ao fusquinha da minha vida, vinha uma carreta de 36 rodas. E eu olhei para aquele que dirigia, e ele estava assobiando um hino, como se nada tivesse acontecendo, e como se não visse aquele monstro caminhão que via na direção do meu fusquinha. E eu pensei: será que ele não está vendo? E eu quis tocar e dizer: mestre, olha o fusquinha, olha a carreta aí na frente. E ele, se como não tivesse percebido, dirigia normalmente o fusquinha da minha vida. E no momento exato que eu vi crescer aquela imagem daquele caminho na minha frente, eu fechei os olhos e meti a mão no volante. Ouvi um barulho, um saculejo tremendo. E ele disse: o que você fez? Se essa carreta ia bater, ia esmiuçar o fusquinha da minha vida. E se você não confia em mim? Por que você não confia em mim?
Eu disse, não, mas o problema é que eu achava que você não estava vendo aquela tremenda carreta de 36 rodas. Esse Quarupi, se você daqui para frente quiser dirigir o Fusquinha da sua vida, fique livre. Mas se você não quiser dirigir, você precisa aprender a confiar em mim. Eu não posso dirigir o Fusquinha da vida de alguém que não confia em mim. Olha o que você fez. E eu vi que o Fusquinha da minha vida estava um pouquinho amassado. Está com dificuldades para andar. E ele fez os reparos necessários. E disse, toma a chave. Dirija o Fusquinha da sua vida. Eu disse, não, mestre, por favor, não me deixa sozinho. Não faz isso comigo. Dirige o Fusquinha da minha vida. Porque eu não sei o caminho. Para saber o caminho eu tenho que estar consultando o mapa. Você não, você veio de lá, você sabe. Eu quero que você dirija o Fusquinha da minha vida. Eu estou disposto agora a confiar. Você vai confiar? Eu vou confiar. Não vem carreta nenhuma mais para passar por cima que eu não vá confiar. E ele então novamente cedeu a oportunidade de dirigir o Fusquinha da minha vida. E ele me contava quantas vezes ele tentava dirigir a vida de alguns e elas tomavam posse da sua própria vida, não permitindo que ele chegasse lá. E no momento, quando estávamos num grande aclive, que eu olhei para frente, não vinha uma carreta, agora eram 2 carretas. Portanto, eram 70 rodas, ou 72 rodas. E ele parece que não estava vendo as carretas. E quando eu olhei para aquela cena, e aquilo começou a crescer na minha mente, e eu disse, vai bater, e ele não está vendo, ele não faz nada, dirige como se não tivesse preocupação com o que está vendo à frente. Será que ele não vê o que está vendo, o perigo que eu estou passando? É o Fusquinha da minha vida, apesar que ele está dirigindo. E eu pensei, mas ele disse que eu tenho que confiar. E no momento exato que eu vi aquelas 2 carretas, uma de cada lado, e não tinha lugar para passar o Fusquinha da minha vida. Então eu novamente fechei os olhos e puxei o volante. Tudo se apagou. Um tempo depois eu ouvi algum barulho estranho que fazia pip, 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 pip. Um bip. E fui abrindo os olhos lentamente. E eu vi alguém que estava de alguma forma tentando consertar o Fusquinha da minha vida. E eu perguntei, onde eu estou? Se você está num centro de UTI. O que foi que aconteceu? Meu motorista aparece. Disse, Quarupi, o que você fez? Eu dirigi o Fusquinha da minha vida e você tomou o volante das minhas mãos. E como foi que isso aconteceu? Deixa eu te lembrar. Talvez você não lembre, mas vinham 2 carretas e você, com medo das carretas, tirou o volante das minhas mãos. Agora você precisa ver uma coisa. E como se num passe de mágica me pegasse, me levasse ao mesmo lugar onde eu coloquei a mão no volante daquele carro e me colocou ali, eu olhei lá para baixo, estava lá no abismo, o Fusquinha da minha vida. Porque na hora que puxei, saí do asfalto, caí num desfiladeiro, estava lá todo amassado, todo quebrado. E talvez fosse por isso que eu sentia dores, angústia, sofrimento. E disse, está vendo onde está o Fusquinha da tua vida? E muitas pessoas estavam na beira daquele abismo, olhando lá para baixo. E ele então me levou mais perto e disse, agora ouço o que estão dizendo aqui. E eu ouvi pessoas dizendo, vai ver que o motorista estava bêbado. Vai ver que o motorista vinha em alta velocidade. E aí me disse, eles não sabem que o motorista era eu e que você meteu a mão. Eles não sabem. E nesse momento eu senti de que talvez não chegasse onde eu queria chegar, de que a minha caminhada estava chegando ao fim. Mas a misericórdia dele foi maior e disse, eu posso consertar o Fusquinha da tua vida. Eu disse, Senhor, é o que eu mais quero. Mas esse vai ficar as marcas. Sabe que eu conserto. Mas você sempre vai ter na lembrança o abismo pelo qual você está passando. Colocou novamente como pôde o Fusquinha da minha vida na estrada. E não foi muito tempo depois. Deparei que numa curva, uma tremenda curva, aparecem agora 3 carretas. 3.
uma à direita, uma à esquerda, uma no centro. E eu só pensei uma coisa: eu preciso aprender a confiar. Eu não posso continuar vivendo sem confiar. Se eu não confiar, eu não chego lá. E ele olhava para mim, para saber qual era a minha reação. Como querendo colocar a mão, dizendo: aqui você não toca, por favor. Mas a minha reação era dizer: será que ele não está vendo 3 carretas agora? As rodas se multiplicaram. O peso é muito maior, vai passar sobre o fusquinha da minha vida. Mas descobri que no fusquinha da minha vida tinha, quem sabe, um porta-mão que a gente colocava ali na frente. E eu segurei naquele negócio e fechei o olho. E quando as carretas cresceram na frente, eu senti um grande abalo. Senti movimentar todo o fusquinha da minha vida. E quando abri o olho, a pista estava limpa. E olhei para trás, 3 carretas amontoadas entre si, amassadas entre si. E eu pensei: ele livra, ele salva, ele é poderoso. E vocês não sabem a emoção que eu senti nesse momento. Que pensei: é ele vai ser sempre o guia da minha vida. Eu não posso agora sair desse caminho. Eu preciso aprender a confiar e confiar sempre. E por mais que venham carretas e carretas, eu sei que ele livra, porque ele me livrou de 3 grandes carretas. E animado, eu disse: Senhor, agora tu vai dirigir minha vida por todo o percurso. E não foi grande a minha alegria, porque agora apareceram 4 carretas. E eu tomei uma decisão na hora que apareceram 4 carretas. Eu não posso deixar de continuar confiando. Segurei naquele pequena coisa que segura as mãos no Fusca da minha vida e abri os olhos bem abertos e descobri uma coisa. Descobri que quem dirige as carretas era Satanás e seus anjos, que queriam passar por cima do fusquinha da minha vida. Mas quando eles olhavam e viram que era Jesus que estava dirigindo o fusquinha da minha vida, eles abriam, batiam entre si e Jesus passava tranquilamente na estrada limpa no meio deles. Amém? E a minha emoção foi tremenda. Que eu disse: agora eu sei como ele livra. A sua presença é luz, e as trevas, quando estamos na luz, não nos afronta. As trevas dissipam quando estamos na luz. O segredo eu descobri é continuar na luz. Porque os inimigos de Deus vão ver que eu estou com ele, estando com ele, dirigindo o fusquinha da minha vida. Nada vai me afetar. Problemas virão, dificuldades virão na minha família, nos meus negócios, nos meus problemas. Mas a minha marca vai ficar como alguém que anda com um motorista diferente dirigindo o fusquinha da sua vida. Mas na frente, esse Corupe, você vai deixar alguns pedaços desse fusquinha para trás. Sabe por quê? Porque onde você tem que chegar, não pode chegar assim, você tem que chegar com seus próprios passos. E ele agora do meu lado caminhava numa estrada sinuosa, pedregosa. E eu andei por um bom tempo nessa estrada e pensei: não há um lugar melhor para andar. Olhei que meus pés começaram a sangrar e eu comecei a mancar porque achava que não ia chegar. E ele, como alguém amoroso que havia decidido levar o fusquinha na minha vida lá para o lugar, lá para o céu, disse: filho, você não aguenta mais ir sozinho. Eu disse: filho, não aguento mais, os pés estão todos cheios de bolhas, estão sangrando. Ele foi capaz de me colocar no colo e subiram as minhas pegadas. As minhas pegadas não eram mais minhas, eram somente deles. E isso não quer dizer que seus pés também não sangravam. O peso agora era maior, porque não só era o peso do meu corpo, mas também o peso dos meus pecados. Até chegarmos numa extremidade em que ali estava um grande abismo. E eu olhei para frente, uma aurora, como se estivesse nascendo um novo sol. E eu pensei: quando vamos passar? E ele disse: filho, agora você vai aprender uma lição que você precisa aprender. Daqui para lá você não passa se não for através de mim. E ele então deitou-se sobre esse abismo, abriu os braços, segurou um lado, cada lado daquele abismo, esticou-se e fez como se fosse uma ponte e disse: é sobre mim. É só através de mim que você chega lá. E eu tive que pisar por sobre ele.
E lembrei que no mapa dizia: pelas pisaduras vocês são sarados. Lembrei que no mapa dizia que Ele ia tomar sobre si as minhas dores, a minha enfermidade, e levaria sobre si. A cada piso que dava, o sangue dos meus pés manchavam suas costas, mas também dilaceravam. Ele suportava o meu peso, e o peso não só dos meus pecados, mas de muitos pecados, que todas as vezes que Ele se debruçava sobre aquele grande abismo, Ele marcava um logo, para que todos pudessem passar. Quando coloquei os pés do outro lado, ouvi uma voz que dizia: servo bom, servo fiel. No pouco tu foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olhei para trás e vi apenas uma cruz. E descobri que foi atrás dela que me deu o direito de estar lá, onde eu sempre quis estar. Porque às vezes tenho a cruz como um símbolo de morte. Se ela para mim tornou-se um símbolo de vida e vida eterna. Sabe, muitas vezes não chegamos lá porque nós queremos dirigir a nossa vida. E quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, Ele diz: filho, deixa eu dirigir a tua vida. Diz: entrega o teu caminho a mim, sou o Senhor. Confia em mim. E o resto deixa que eu faço. E descobri que para que você seja salvo, para que eu seja salvo, para que todos nós sejamos salvos, você não precisa nada mais do que entregar-se a Ele, confiar plenamente nele e deixar que Ele dirija a sua vida. Você vai dizer: pastor, e os problemas? Entregue os problemas a Ele. E quando Satanás trouxer carreta de qualquer tamanho que vier, e quantas vier, é Ele quem dirige o fusca da sua vida. É Ele quem vai passar com você de forma segura, de forma estável, até que você tenha recompensa. Quando olhamos para a cruz, somos transformados pelo poder de Cristo Jesus. Nós ouviremos agora uma mensagem. No momento que você ouvir essa mensagem, eu queria convidá-lo a tomar uma decisão. Talvez você diga: pastor, um dia eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus, eu fui batizado. Mas a minha pergunta é: quantas vezes você tem tomado da mão de Jesus a sua vida, querendo você mesmo dirigir? Quantas vezes você esquece que Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e sou eu quem dou o quê? Vida. Ninguém chega lá, ninguém vai ao Pai senão por quem? Por mim. E quantas vezes nós precisamos propagar essa marca, e ninguém vê essa marca na nossa vida? Somos cristãos, o símbolo dos cristãos é a cruz, mas ela não faz sentido nenhum para nós. Será que tem alguém nessa manhã que quer dizer: pastor, eu quero aprender a confiar. Quero aprender a confiar em Jesus. Eu quero aprender a entregar minha vida para Jesus, deixar que Ele dirija o meu ser. Quantas vezes eu tenho tomado das mãos deles a minha vida e tenho tentado resolver meus problemas. E quantas vezes eu não tenho tido sucesso nisso, tenho orado, não consigo. Talvez Jesus está dizendo essa manhã para você: não adianta só orar, você precisa deixar que eu dirija. Não tome das mãos. Sabe, uma certa mulher via a vida dela toda desgraçada, porque há muitos anos, há 12 anos, ela vivia com fluxo de sangue. Não sabia como viver a vida. Ela tinha vergonha, passava pelo opróbio, porque diziam que quem estava na situação dela era imunda. Por outro lado, já tinha buscado tudo quanto é tipo de médico para se mudar sua vida, e não tinha tido jeito. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus,
E como tinha vergonha de se aproximar, ele disse: deixa eu tocar pelo menos na beira da sua orla, deixa eu pegar na sua veste. E eu tenho certeza que se eu fizer isso, eu confiando nisso, minha vida vai mudar. Eu só preciso confiar que isso vai acontecer. E aquela mulher, em meio à multidão, tocou no mestre. Foi o único milagre que Jesus não fez porque quis. Roubaram o poder dele. Ela roubou de Jesus o poder. Ele para e me tocaram. Mestre, todo mundo te toca aqui. Tá no meio de uma... Todo mundo te toca. Disse, não, mas de mim saiu o poder. Roubaram o poder de mim. Esse é o poder da fé, a confiança que estando com Jesus, tocando em Jesus, nós seremos curados. E venceremos os problemas que quase Satanás traz na nossa vida. Acredita você no poder de Jesus? Ouçamos a mensagem. E se você quiser que Jesus dirija a sua vida, mais uma vez, por mais que um dia você tenha batizado, faça aí todos os dias: Senhor, eu estou entregando hoje a minha vida. Dirige a minha vida, que eu não sei dirigi-la. Ao ouvir essa mensagem, vem à frente. Vamos orar juntos. Depois que ela cantar, eu tenho alguns pedidos de oração a fazer e quero orar por esses pedidos aqui. Deixei para o final. E nós oraremos juntos, pedindo que Deus atenda esses pedidos. Como também que Ele atenda o seu pedido de uma entrega genuína da vida a Cristo Jesus. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, amém. Se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impuro é o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo está no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo por o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo por o meu coração.
Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me Nós temos 3 nomes pelos quais vamos orar nessa manhã. O primeiro deles é pelo Andrei, está com a saúde bastante debilitada e precisamos confiar em Deus para cuidar dele. O segundo é a irmã Alcina Vieira, que assistiu o primeiro culto e daqui foi direto para o hospital. Talvez sentiu que estava tendo uma queimação muito forte no coração e foi para o hospital. Vamos orar pela irmã Alcina, para que, se caso for um princípio de infarto, tenha sido resolvido da melhor forma possível. O terceiro caso é a Letícia, filhinha do irmão Gilberto, que canta no coral A7. Ela saiu do hospital semana passada e teve que voltar ao hospital e o estado de saúde não está bom. E eu queria que vocês orassem por ela. É uma criança que já estava em estado de convalescência, mas teve que voltar ao hospital. Alguns irmãos da igreja estão formando, todo sábado às 15 horas, um grupo de oração aqui na igreja. Ajude a permitir que Deus dirija a sua vida. Ore mais, coloque na mão dele a sua vida. E nós estaremos orando. O último aviso que quero dar a vocês é que já temos aqui na igreja a Nicole, que se determinou em ensinar violino. Então, se alunos interessados em estudar violino, procure a irmã Raquel, esposa do pastor Paulo, que ela vai anotar seu nome, pegar os endereços, fazer seu cadastro para estudar com a Raquel violino. Começou a primeira aula de violão com Thomas no domingo passado às 2 horas da tarde e continua amanhã às 2. Para aqueles que não vieram na primeira aula, é 3 horas para aqueles que já tiveram a primeira aula. E também a irmã Couto está se dispondo a dar aulas de trompete. Estamos montando uma escola de música na igreja. Deus possa abençoar-nos. Mas o meu maior apelo nessa manhã é que a mudança seja completa na minha vida e na sua vida. Que a gente aprenda a confiar em Jesus. Se por um acaso, em um momento da sua vida, você toma as rédeas da sua vida dizendo, não, eu tenho que resolver meus problemas, acredite, Jesus precisa dirigir a sua vida. E confie nele. O resto ele fará. Oremos ao Senhor. Obrigado, bom Deus, pelas bênçãos que tu tens nos proporcionado. Muitas marcas estão impregnadas na nossa mente do mundo comercial. Mas que possamos visualizar a marca mais importante que devemos ter na vida. A cruz do Calvário. Foi lá que teu Filho amado entregou sua vida para morrer por cada um de nós. E sua morte, Senhor, nos deu direito à vida e à vida em abundância. Que possamos sair nessa manhã acreditando que a cruz é símbolo de vida e vida eterna e não de morte. Que a morte de Jesus não foi um fim, foi um começo e a esperança para o mundo em trevas, para o mundo em pecado. Para que todos, através dessa cruz, pudessem ter os direitos da vida eterna. Mas nessa manhã aprendemos que só podemos mostrar a cruz e viver o princípio da cruz pela obediência e quando permitimos que tu dirija a nossa vida. Portanto, Senhor, se estiveres dirigindo a nossa vida, a luz vai dissipar as trevas. A luz vai iluminar o caminho. E o mapa que tu nos deste nos dará a condição de termos a ti, ó Pai,
e através do teu Filho Jesus, dirigindo a nossa vida até Canaã Celestial. Leva-nos a todos, ó Deus, e ensina-nos a confiar, e ajuda-nos a deixar que tu dirijas o nosso viver, e antes de tomarmos qualquer decisão, diante de qualquer problema, que possamos nos ajoelhar e dizer: Senhor, qual é a decisão que devo tomar? Como devo fazer? Me dirige agora, para que eu não sofra consequências por decisões erradas tomadas na vida. É o que nós te pedimos. E te agradecemos. Em Jesus, o nosso Senhor, o nosso maravilhoso Salvador, que vive e reinará para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus possa abençoá-lo. Que Deus esteja com você e sua família. E que ao voltar para casa saia tendo a certeza que Deus ainda hoje pode dirigir a vida de todos nós. Amém. Mesmo distantes deste bom lugar, concede ao Pai podermos desfrutar do teu amor que é sem medida, da paz que só em ti se pode achar, e que a esperança que nos faz cantar esteja sempre a iluminar a senda que nos leva rumo ao lar, onde estaremos face a face a te adorar.